Uma coisa que foge um pouquinho de jogadores, coisa antiga. Aquelas cadeiras do Parque Antártica, que fim deu aquilo? Você lembra dessa história? Lembro sim. Que fizeram leilão das cadeiras? Ouço dizer que deram certo esses leilões. Deu certo? Mas não cheguei a conversar sobre esse assunto com o Bernard. Eu sei que o Bernard ele tinha ou tem uma cadeira cativa no Parque Antártica. Que é o mínimo, né? Eu acho até pouco, pelo que ele foi com o Palmeiras. De toda essa matéria que você fez, são várias matérias, né? Qual dela que chamou a sua atenção, que você se emocionou para valer? Bom, na questão emocional, eu gostei muito de entrevistar o Leonardo Colella, que foi um ex-atacante do Corinthians Esse e Palmeiras. Não Ele jogou na década de 50 no Corinthians e um pouco no final dos anos 50 no Palmeiras e início dos anos 60. O Nardo, no dia que eu entrevistei, ele me agradeceu muito, falou obrigado, ele até dizia para mim o que eu posso te oferecer. Por que eu falo que é uma entrevista que me emocionou muito? Porque além dele ter gostado muito no dia, ele é o único entrevistado que veio a falecer. Eu entrevistei ele em agosto de 2010. Pelo que eu sei, ele deu um último depoimento no centenário do Corinthians, naquele ano. Eu liguei para ele no aniversário dele, se não me engano era 12 ou 13 de setembro. Pouco depois eu voltei a ligar e o filho dele havia me dito que ele tinha sido internado. Fui visitar ele inclusive no hospital, né? Então era uma pessoa assim que não foi apenas jogador para jornalista, foi um amigo para outro amigo. E ele faleceu quando? Ele faleceu, se eu não me engano, foi em outubro ou novembro de 2010. Por falar em falecer, você estava agendando uma matéria com o Sócrates, né? Sim, eu cheguei a mandar um e-mail para o Sócrates, mas... Isso é interessante. Conta mais dessa história aí. Não, foi algo muito tranquilo. Eu entrei em contato com o Vladir Lemos, né? Porque o Sócrates, ele, por um bom tempo, ele trabalhou lá no Cartão Verde, né? Consegui contar com o Vladir Lemos e falei, eu gostaria de fazer uma matéria com o Sócrates. Desculpa, Vladir Lemos, que é pai do meu amigo Fernando Lemos, grande Fernando Lemos, vascaíno, formado na Universidade de Taubaté, gente finíssima. Vladir Lemos gentilmente passou e-mail do Sócrates para mim, disse que o que eu precisava, poderia contar com ele, mas o Sócrates acabou não me respondendo e-mail. Não vou julgar o porquê dele não responder, não sei qual que era a frequência com que ele acessava e-mail, às vezes pode ser que ele tenha visto o blog e não tenha se interessado, direito dele. Mas, ou não teve tempo mesmo, por tudo que estava passando. Talvez. E o Sócrates, desde que eu comecei a comer futebol, isso na época da Copa de 82, era um dos grandes craques do Brasil na época. Ele, Falcão e Zico. Ô Maurício, fui eu que te avisei da morte do Sócrates? Você inclusive mandou um recado no meu celular na ocasião, mas eu já sabia. Já sabia, né? Eu fiquei sabendo da morte do Sócrates dentro de um ônibus voltando do Rio de Janeiro. Chegou uma mensagem: perdemos o doutor, do nosso colega, nosso amigo Frederico Carvalho. Eu falei, meu Deus do céu. Aí em seguida eu passei para você. Inclusive, eu comentei com você em off, né? Sim. Que nós chegamos em Ribeirão Preto para fazer o jogo do São José em comercial. E na época o Renan, nosso narrador, e o Sócrates invocou com ele. O Sócrates estava sentado no Pinguim, sabe onde é o Pinguim? Você conhece muito bem lá. Junto com o Casagrande, os dois meio chapadão, né? O Sócrates estava tomando? Estava tomando. Ano passado? Não, esse ano, né? Não, foi o outro ano. Já faz dois anos. Foi esse ano. Foi esse ano. O São José perdeu o comercial esse ano, agora, comecinho do ano. Então, aí ele pegou e invocou, não lembro o ano que foi já. Ele invocou com o Renan, rapaz. Que coisa. Ele invocou com o Renan. Aí todo mundo deixa disso, mas ele estava meio alegre. Quase não gostava, né? Não gostava. Ele tinha o cantinho dele lá, ele tinha a mesa dele, tinha uma foto dele lá em madeira, né? Parece que está até hoje lá, não sei. Ele tem tudo lá montadinho lá, tem o cantinho dele, então daquele cantinho dele não sai. Eu acho que a perda do Sócrates não foi somente pelo bom futebol, foi também as suas ideias, né? O Sócrates praticamente revolucionou o futebol em si. Como disse até uma vez a Marília Gabriela, numa entrevista, acho que para o filme 100 anos do Corinthians, que ela fala que a partir do Sócrates o futebol passou a ser inteligente. É verdade, com certeza. E entrando aqui no mundo do futebol de todos os tempos, o ouvinte deve estar curioso, acho que a gente quase não falou o endereço aqui do blog, né? Atenção, ouvinte. Desculpa. www.futeboldetodosostempos.blogspot.com. Vou repetir de novo o endereço, anotem aí. www.f de Fabrício,
FTT-futeboldetodossostempos.blogspot.com. Aí abre, para quem gosta de futebol, perde a tarde, perde a noite, tem coisas maravilhosas para você ler, como eu estou lendo aqui, a entrevista com o Turcão, que jogou no Palmeiras e no São Paulo, e que está dizendo aqui que quando era criança era corintiano, né? Mas, não lembro do Turcão. Fala um pouquinho do Turcão pra gente, fala um pouquinho dessa entrevista que você fez. Bom, o que eu acho muito legal quando você entrevista jogadores bem antigos como o Turcão, quando você encontra, assim, jogadores que estão bem lúcidos como ele. Uhum. O Turcão era de uma lucidez formidável, e foi uma entrevista até um pouco engraçada, porque eu conheço bem, não sou da época, né, mas eu conheço bem os jogadores que atuavam ao lado do Turcão, que jogaram contra ele, e quando eu fazia perguntas de jogadores, ele brincava assim, puxa, mas você gosta de fazer sofrer, né? Porque eu falava de nomes assim de jogadores fabulosos que ele enfrentava, porque ainda mais ele que era um zagueiro central, lateral esquerdo, então você sabe que ele só enfrentava pedreira, época em que os atacantes eram muito habilidosos, né? O pessoal às vezes fala assim que antigamente era fácil jogar futebol, pelo contrário, o futebol naquela época era bem disputado. Talvez os espaços eram diferentes, mas não a questão da pegada, da técnica, não deve nada não. Bom, tem aqui, eu cliquei aqui na minha entrevista aqui, acho que é a minha predileta. Sim. Né? Do senhor Basílio, que só fez o gol mais importante da história do futebol mundial, no dia 13 de outubro de 77, e tá cheio de comentários aqui, né? Tá cheio de comentários aqui. Quando você pega um jogador mais conhecido como o Basílio, Pé de Anjo, que fez o gol do fim da maldição corintiana no dia 13 de outubro de 77, que mudou o mundo, a repercussão é muito maior ou é a mesma coisa que quando você pega um jogador tipo Turcão, que está lá no passado, quando você traz esse resgate, é a mesma coisa quando você pega um pouquinho mais famoso ou não? Para mim, entrevistar qualquer jogador é honra sempre igual. Claro que quando você pega um jogador assim com mais história, no caso do Basílio, no caso do Ademir da Guia, do Palmeiras, no caso do Dorval, do Santos, cada jogador com a sua grande história pelo seu respectivo clube, a satisfação fica maior, né? Pois o Basílio é um jogador assim que talvez não tenha sido um grande ídolo na história do Corinthians, mas se tornou um grande ídolo devido a esse gol histórico, né? Talvez o gol mais famoso do futebol do Corinthians, do futebol mundial, enfim. Bom, tem uma pergunta aqui, Léo Pirassol. Você que viveu isso, você que torceu para Ponte Preta, Léo Pirassol. Tem aqui a pergunta, ó, tem aquela injustiça, Maurício perguntando por Basílio, tem aquela injustiça que a Ponte Preta merecia ser a campeã daquele ano e não o Corinthians. Mas nas vezes que vejo o jogo final, observo que o Corinthians dominou o terceiro jogo. Acho que aquele título não tinha como não ser do Corinthians, a resposta do Basílio. Eu falo e repito para as pessoas, porque eu tive o privilégio de assistir todinho na íntegra, junto com o Dicá, mestre Dicá da Ponte Preta, e Tobias. Fomos à TV Bandeirantes, assistimos desde a entrada no campo, as entrevistas, pegamos tudo. O resultado de 1-0 foi muito pouco perante o que o Corinthians jogou, não desmerecendo jamais o time da Ponte, como eu acabei de citar, um time que nunca vi jogar com tanta perfeição, não só na defesa, meio campo e ataque. Só que naquela noite existia uma palavra para nós, superação. E todos nós a colocamos dentro de cada um que estava aí, do que estavam no banco e até aqueles que nos estavam assistindo. Então por isso é que nós somos vitoriosos com méritos. Porque volto a dizer que 1-0 foi pouco perante que o Corinthians errou de oportunidades e as defesas feitas pelo Carlos, que depois foi jogar no Corinthians. Léo Pirassol, o que você lembra desse jogo? Tudo. Tudo. Fala um Parece que foi ontem. Lembro tudo. Tudo. Até a história do Rui Rei, lembro tudo. E eu entendo o seguinte, que esse gol foi o gol mais importante da vida do Corinthians, eu entendo, em todos os tempos. O gol que marcou a vida do Corinthians, marcou o torcedor e fez com que a torcida corintiana crescesse muito mais ainda a partir desse momento. Isso que eu lembro. Você acha que é o gol mais importante da história do Corinthians, Maurício? Sem dúvida. Sempre será? Sempre será. Eu não digo que seja o time mais importante da história do Corinthians, mas um gol como aquele, para uma torcida, na época, com mais de 20 milhões de torcedores, hoje dizem que já passa de 30, e aquele gol... 23 anos sem ganhar nada? 23 anos sem ganhar um título importante, pois é aquele gol assim de uma geração, né? Uma geração que já está acostumada a ver o Corinthians campeão dos anos 50, 40, 30,
e uma outra geração, né? Geração nascida dos anos 50 em diante.